Olá, seja bem-vinda mais uma vez ao nosso culto Mulheres de Atitude. Todo sábado, às 10 da manhã, nós estamos aqui com uma palavra especial de Deus para a sua vida. Eu quero convidar você para ficar com a gente pelos próximos minutos. E você também pode compartilhar esse link com outras mulheres também. Tenho certeza que vai abençoar demais a vida delas. Nós cremos de verdade que Deus nos chamou nesse tempo para a gente levar a palavra do Senhor. Mas nós também queremos que no seu coração seja gerado esse profundo interesse em você se tornar uma verdadeira adoradora de Deus. Eu quero convidar você a, nesse momento, se conectar com a presença de Deus e com os louvores que serão ministrados aqui. E ao fim, Deus tem uma palavra muito especial para você. Venha adorar a Deus com a gente nesse momento. Aleluia. Vamos adorar ao Senhor, aquele que é digno de toda honra e de toda glória. A palavra do Senhor nos diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Ah, querido, o Senhor é contigo. Se passares pelas águas, Ele contigo estará. Se passares pelos rios, eles não te submergirão. Se passares pelo fogo, Ele não te queimará. E nem a chama arderá em ti, porque o Senhor Jesus é contigo. Vamos declarar isso nessa manhã. Aleluia, nós te adoramos, Jesus. Oh, Senhor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és Senhor, tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Você pode declarar mais uma vez? Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar. Só o Senhor sobre as águas. Tu és Jesus, tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção. Diga ao Senhor e o meu louvor. Te adoramos, Deus. Aleluia, 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 aleluia. Nos rendemos a ti, Jesus.
dizendo assim: filho meu, eu te amo. Diga mais uma vez: quero ser a canção que te faça sorrir. Uma canção que te faça cantar, olhando pra mim e dizendo assim: filho meu, eu te amo. Diga esse nome: Jesus, 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 teu nome é sobre todo nome. Jesus, a Ele a glória, a Ele a glória, toda a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém, 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 amém. A Ele a glória, toda a honra a ti, glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Aleluia, Jesus. Aleluia. Deixa o rio de águas vivas inundar a tua casa. Deixa o rio de águas vivas inundar a tua vida. Diga: Senhor, eu quero beber dos teus rios hoje, Senhor. Ah, essa fonte inesgotável, essa fonte insaciável. Ah, Jesus, nós queremos mais de ti, mais da tua presença. Deixa o Espírito Santo te tocar hoje. Deixa ele te curar, deixa ele te sarar. Oh, queremos beber dos teus rios, da tua fonte, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Vamos declarar: quero beber. Quero beber do teu
és a fonte. Quero beber, quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és a fonte, Deus. Tu és o rio, Senhor. Rio de águas vivas, oh Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Aleluia. A visão e o chamado de Isaías. Lá no texto de Isaías, capítulo 6, do versículo 1 a 3, eu gostaria de compartilhar com vocês a visão e o chamado de Isaías. Diz assim: no ano em que faleceu o rei Uzias, eu vi o Eterno sentado sobre o trono alto e exaltado. A aba do seu manto preenchia todo o templo. Em torno dele posicionavam-se serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E ao mesmo tempo clamavam uns aos outros: Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Eis que toda a terra está plena da glória do Senhor. E em nome de Jesus, que cada preciosa, onde quer que esteja, seja plena da glória do Senhor. Pai, há poder no teu santo nome. Tu és soberano, santo, digno de toda honra e de toda glória. Pai, eu peço que o teu Espírito Santo vá de encontro a cada preciosa, onde quer que elas estejam. E que a tua presença santa, poderosa, venha preencher, Senhor, o vazio, a tristeza, limpar toda e qualquer angústia, Senhor. Pai, tu és o Senhor da cura, cura da alma, cura do espírito, Senhor, cura do físico, Pai. Tu conhece cada mulher, Senhor Jesus, no teu secreto. Por isso, Espírito Santo de Deus, que o Senhor vá de encontro a cada clamor, pelos seus filhos, pelas suas necessidades, Senhor Jesus, por uma porta de emprego que o Senhor possa estar provendo, Senhor. Deus, em nome de Jesus, cremos num Deus soberano, naquele que verteu na cruz do Calvário o seu sangue, derramou por cada uma de nós, Senhor. Por isso, Deus, em nome de Jesus, que a tua presença seja sentida em cada lar, seja sentida onde quer que cada preciosa esteja, Senhor. Deus, em nome de Jesus, há poder no teu santo nome, nome que liberta, nome que transforma. Por isso, Pai, nós declaramos vidas transformadas, Senhor, libertas, Senhor, cheias da tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Eu quero beber mais uma vez. Quero beber do teu rio, Senhor. Peça a Ele, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Diga a Ele, tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Jesus, tu és a fonte, Senhor.
Olá, preciosa. Agora chegamos no momento tão importante do nosso culto ao Senhor, que é o momento das ofertas e dos dízimos. Eu quero ler para você Colossenses 3, de 1 a 2, que está escrito assim: uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Eu creio que quando nós somos impactadas pela presença de Deus, quando nós buscamos diariamente ao Senhor, orando, lendo a palavra, somos cheios do Espírito Santo de Deus e o nosso pensamento é voltado para as coisas do alto. E quando assim pensamos, nós entendemos que tudo que o Senhor nos dá, todos os recursos que Ele traz para a nossa vida, tudo que Ele nos abençoa é para que possamos investir no reino, para que possamos investir e ver o reino avançar, vidas sendo salvas, vidas sendo alcançadas pela palavra do Senhor. E nós temos esse privilégio nesse momento de estar ofertando, de estar dizimando num lugar fértil, numa terra fértil, uma igreja que ajuda os necessitados, uma igreja que investe não só na expansão da palavra de Deus, mas também ajuda aqueles que precisam. Temos a creche, temos o instituto, temos tantas obras sendo realizadas e eu creio que há muitos sonhos ainda a serem realizados que já estão no coração do nosso pastor. Então você tem o privilégio de participar, de semear na eternidade. Então aproveite esse momento, dá o seu dízimo, dá a sua oferta e creia que o Senhor quer que nossos olhos, que o nosso pensamento esteja voltado para as coisas do alto. Lá em 2 Crônicas 15, 7 fala assim: quanto a vocês, porém, sejam fortes e corajosos, pois seu trabalho será recompensado. Então, preciosa, creia que toda semente que você plantar, Deus vai te recompensar. Vidas serão alcançadas, vidas serão restauradas, porque um dia você semeou, você creu, o seu pensamento estava lá nas coisas do alto. Amém? Vou orar agora com você, abaixa a sua cabeça aí na sua casa, ore com fé, creia que aquilo que você tem colocado no Senhor vai vir em dobro sobre a sua casa, Deus vai te restituir. Senhor, eu te peço agora que o Senhor vá em cada lar, que o Senhor invada cada casa nesse momento, Deus. Oh, Senhor, restitui, Senhor, aquilo, Senhor, que foi roubado, Deus. Abra as portas, Senhor, que não falte nada em cada um desses lares, Deus. Que essas mulheres possam viver o Teu milagre, que elas possam provar de um Deus, Senhor, que é um Deus provedor, um Deus que não deixa faltar, Deus. Ou, Senhor, que elas possam ter essa oportunidade de viver, Senhor, esse milagre contigo. Que elas possam, Senhor, provar dessa fonte, Senhor, que jorra do Teu trono, Pai. E que elas possam, Senhor, ter oportunidade, Senhor, de cada dia mais, Senhor, semear no Teu reino. Que elas possam cada dia mais, Senhor, ter o pensamento delas, Senhor, voltado, Senhor, para o Teu reino, para a eternidade, para as coisas do alto, Jesus. Que possamos ter sede, Senhor, que possamos cada dia Te buscar mais, Deus. E que isso, Senhor, só vai, Senhor, transbordar na vida de cada uma delas, Senhor. Que elas possam ter alegria em semear na Tua casa. Aquelas que não podem, Senhor, abre as portas do céu, Senhor. Envia recursos, Senhor, opera um milagre. Abre uma porta, Senhor, de emprego, Senhor. Envia, Senhor, aquilo que elas precisam. O Senhor conhece a necessidade de cada lar, Deus. Eu Te peço por cada família, Senhor. Invada cada lar nesse momento, Pai. Tu és o Deus de provisão, Senhor, e nós cremos em Ti. Nós cremos em Ti. E já Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor ouviu a nossa oração, ouviu a oração de cada mulher aqui, Senhor. Para a honra e glória do Teu nome, nós já Te agradecemos por cada milagre, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Eu sei que Deus está falando com você. E nós cremos de verdade que nesse culto em especial, eu já percebo e sinto isso, essa atmosfera de que milagres serão liberados sobre as nossas vidas e sobre a sua vida, você que está aí em casa. Eu quero te pedir para você continuar mais alguns minutos com a gente. Deus tem uma palavra especial para você. E se você não compartilhou esse link com outras pessoas, faça isso agora. Suas amigas também precisam acessar essa palavra. E essa palavra vai trazer um norte, vai trazer uma direção, vai trazer salvação, edificação. E também é poderosa para fazer milagre na vida de outra pessoa. Hoje eu quero dividir com você, nesse pequeno tempo que temos aqui, um tema muito especial.
E eu quero dividir com você que essa palavra de hoje, ela está registrada lá no livro de 2 Reis, capítulo 4, dos versículos de 8 a 37. Eu sei que é um texto grande, e a gente vai ler parte de toda essa história aqui para você conseguir compreender o contexto, porque talvez você não conheça essa história. Mas eu quero me inclinar de ler todo o texto para você poder ter muito entendimento, porque existem muitas verdades aqui que Deus quer dividir com você. E diz assim a palavra do Senhor a partir ali do verso 8. Certo dia, Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição, de modo que ela disse ao marido: sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele. Assim, sempre que nos visitar, ele poderá ocupá-lo. Um dia, quando Eliseu chegou, subiu ao seu quarto e deitou-se, ele mandou o seu servo Geazi chamar a sunamita. Então ele a chamou, e quando ela veio, Eliseu mandou que Geazi dissesse a ela: você teve todo esse trabalho por nossa causa. O que podemos fazer por você? Quer que eu interceda por você junto ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: estou bem entre minha própria gente. Mais tarde, Eliseu perguntou a Geazi: o que se pode fazer por ela? Ele respondeu: bem, ela não tem filhos e seu marido é idoso. Então Eliseu mandou chamá-la de novo. Geazi a chamou, e ela veio até a porta, e ele disse: por volta desta época, no ano que vem, você estará com o filho dos braços. Ela contestou: não, meu senhor, não iludas a tua serva, homem de Deus. Mas como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou, e no ano seguinte, por volta daquela mesma época, deu à luz um filho. O menino cresceu, e certo dia foi encontrar seu pai, que estava com os ceifeiros. De repente, ele começou a chamar o pai, gritando: ai, minha cabeça, ai, minha cabeça. Então o pai disse a um servo: leve-o para a mãe dele. O servo pegou e o levou à mãe, e o menino ficou no colo dela até o meio-dia, quando morreu. Ela subiu ao quarto do homem de Deus, deitou o menino na cama, saiu e fechou a porta. Ela chamou o marido e disse: preciso de um servo e uma jumenta para ir falar com o homem de Deus. Vou e volto depressa. Ele perguntou: mas por que hoje? Não é lua nova nem sábado. Ela respondeu: não se preocupe. Ela mandou selar a jumenta e disse ao servo: vamos rápido, só pare quando eu mandar. Assim ela partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. Quando ele a viu à distância, disse a seu servo Geazi: olhe, é a sunamita. Corra ao encontro dela e lhe pergunte se está tudo bem com ela. Tudo bem com seu marido e com seu filho? E ela respondeu a Geazi: está tudo bem. Ao encontrar o homem de Deus no monte, ela se abraçou aos seus pés. Geazi veio para afastá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixe-a em paz, ela está muito angustiada, mas o Senhor nada me revelou e escondeu de mim a razão de sua angústia. E disse à mulher: acaso eu pedi um filho, meu senhor? Não te disse para não me dar falsas esperanças? Então Eliseu disse a Geazi: põe a capa por dentro do cinto, pegue o meu cajado e corra. Se você encontrar alguém, não o cumprimente, e se alguém cumprimentar, não responda. Quando lá chegar, põe o meu cajado sobre o rosto do menino. Mas a mãe do menino disse: juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que se ficares não irei. Então ele foi com ela. Geazi chegou primeiro e pôs o cajado sobre o rosto do menino, mas ele não falou, nem reagiu. Então Geazi voltou para encontrar-se com Eliseu e lhe disse: o menino não voltou a si. Quando Eliseu chegou à casa, lá estava o menino morto, estendido na cama. Ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Então deitou-se sobre o menino, boca a boca, olhos com olhos, mãos com mãos. E enquanto se debruçava sobre ele, o corpo do menino foi se aquecendo. Eliseu levantou-se e começou a andar pelo quarto. Depois subiu na cama e debruçou-se mais uma vez sobre ele. O menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Eliseu chamou Geazi e mandou chamar a sunamita, e ele obedeceu. Quando ela chegou, Eliseu disse: pegue seu filho.
Ela entrou, prostrou-se a seus pés, curvando-se até o chão. Então pegou o filho e saiu. Esse texto aqui é para a gente um texto surpreendente, né? É um texto que nós vemos um milagre acontecendo. Um milagre da vida. Mais do que isso, o milagre da ressurreição acontecendo aqui. Eu acredito que o objetivo dessa palavra com a gente hoje aqui é que a gente precisa aprender a passar pelo dia mal e aguardar o milagre de Deus. Por isso, eu quero pensar com você sobre esse tema. O que fazer quando tudo não está bem? Sabe, existem virtudes aqui nessa mulher sunamita maravilhosas. E a gente pode destacar alguma delas. Primeiro a gente vê aqui a disponibilidade, a hospitalidade, a liberalidade. Porque essa mulher, ela abriu a própria casa dela, separou um quarto para hospedar o profeta de Deus. E a gente pode destacar aqui que não era uma mulher rica, mas ela tinha o seu coração disponível para servir ao profeta de Deus. E a gente também vê nessa mulher que ela também tinha uma outra virtude, que é o contentamento. Quando Eliseu pede para Geazi perguntar, vamos fazer alguma coisa por ela, pergunta ela o que a gente pode fazer por ela. E aquela mulher fala assim, eu não preciso de nada, eu estou muito bem aqui com a minha própria gente. Então era uma mulher que estava satisfeita com a vida que ela estava vivendo. Ela tinha uma coisa chamada contentamento. E contentamento é uma virtude, porque contentamento é nada mais que a condição daquele que está contente. Ele está alegre, está satisfeito com aquilo que tem. Então nós percebemos nesse texto aqui que quando esse profeta ele se apresenta dessa forma e é devolvido para ele essa palavra, esse profeta ele já reconhece nessa mulher essas virtudes de uma mulher de Deus. Ou seja, nesse mundo hoje, pessoal, onde a gente vê as pessoas muito dispostas a querer barganhar para receber alguma coisa em troca, essa mulher ela não escolheu dessa forma. Ela poderia muito bem ter pedido alguma coisa ali ao profeta Eliseu, mas ela se recolheu, porque ela entendeu que aquilo que ela tinha, a presença do profeta em sua própria casa, ela poder doar um pouco daquilo que ela tinha com aquele profeta, para abençoar aquele profeta, aquilo já lhe era suficiente. Mas ainda assim, Eliseu, por enxergar esse bom coração dessa mulher de Deus, ele abençoa essa mulher com um milagre. A Bíblia vai dizer que ela não tinha filho, ela só tinha um marido. Então, Deus usa a vida do profeta Eliseu para colocar uma criança no ventre dessa mãe. E essa mãe, então, ela passa então agora a ser, essa mulher passa a ser então agora uma mãe de um filho. Só que em um dado momento da vida dessa mulher, ela é surpreendida por uma má notícia. E aí eu quero perguntar para vocês que estão aqui, para você que está em casa. Como que nós reagimos diante das más notícias? Como a gente se posiciona quando a gente está diante de um quadro aterrador? A gente consegue enxergar aqui muitas virtudes dessa mulher. E uma outra coisa que a gente pode observar nela é que ela também tinha um controle emocional. O texto vai dizer que mesmo diante da morte do seu próprio filho, ela tem o controle emocional de sair, dar orientações aos seus servos, porque ela olhou aquela situação e não a viu como sendo algo determinante, algo fatal, algo já está terminado, é finish. Sabe, gente, eu olho para essa mulher sunamita e peço ao Senhor para que essas virtudes também venham sobre a minha vida. Eu oro para que essas virtudes também venham sobre a sua vida. Sabe, como você reage quando você está diante de um quadro fatal? Diante de um quadro que você está absolutamente fora do controle, que você não pode fazer nada sobre isso. Eu preciso que você foque nisso. Essa mulher, ela foi pedir socorro para o profeta. E o filho dela já estava morto. Será que a gente consegue se comportar dessa forma? E eu não falo exatamente de uma situação de luto, mas eu falo de todas as situações da nossa vida. Como você se apresenta diante de uma situação que aos seus olhos humanos já parece terminada, está consumado,
Não tem mais nada o que fazer. Mesmo diante de um quadro de morte, aquela mulher consegue ter uma visão de paz. Ela consegue ter o controle e dizer assim, eu não aceito isso aqui. Alguma coisa pode acontecer diferente aqui. Parece que é o fim, mas algo no meu coração está dizendo que não é. Então essa mulher, ela parte para viver uma solução para a dor que ela está sentindo naquele momento. Ela não olha aquela situação como sendo o final de todas as coisas. Existe uma fagulha de esperança no coração dessa mulher. Mesmo ela sendo um ser humano, mesmo ela padecendo ali da dor de ver o seu próprio filho morto, que eu acho que essa deve ser a maior dor que uma pessoa pode experimentar em sua vida. Essa mulher, mesmo diante desse quadro, ela se levanta para pedir ajuda. Sabe, pessoal, a palavra de Deus, ela fala isso muito fortemente quando a gente vai lendo o livro de Salmos. Existe, dentre todos os salmos que a gente lê, que são salmos que ministram esperança, vida para o nosso coração, eu quero destacar um, que é o Salmo 86. A gente de verdade vê que essa mulher faz valer aquilo que a Bíblia diz no Salmo 86, versículo de 6 a 7. Escuta a minha oração, Senhor, atenta para a minha súplica, no dia da minha angústia, clamarei a Ti e Tu me responderás. Irmãs, nós precisamos viver tempo em que a gente vê a palavra de Deus se fazendo real em nossa vida. Uma coisa é eu ler aleatoriamente. Clamei ao Senhor no dia da angústia e Ele me respondeu. Agora, uma outra coisa é eu ler um salmo no dia da minha angústia, acreditando de verdade que Deus vai me responder. É dessa forma que eu e você temos que passar a ler a palavra de Deus, pedindo ao Senhor para que cada palavra escrita por Deus, porque a Bíblia é a revelação de Deus para a gente, é você ler cada palavra e olhar, isso é para mim. Eu quero que seja real na minha vida. A Bíblia, ela pode ser real na sua vida. Basta você crer em cada palavra que está ali escrita. Então, se a Bíblia diz que se a gente clama, Ele responde, você tem que caminhar debaixo dessa dimensão. Porque a palavra de Deus, ela foi feita para produzir vida e experiência pessoal para você. Se a palavra que você lê, ela não está produzindo essa vida, produzindo milagre, produzindo favor, a bênção, é porque possivelmente o seu coração ainda não está crendo verdadeiramente nessa palavra. Porque essa palavra pode mudar e transformar todas as coisas. Mas infelizmente, também eu preciso falar do outro lado. Do mesmo modo que a gente tem algumas pessoas que são descrentes na palavra, nós também vemos numa outra ponta, pessoas nesse tempo que estão pegando uma teologia do triunfalismo. Irmãos, irmãs, não se iludam. Tudo aquilo que nós lemos nas Escrituras é real, isso é fato. É uma verdade para a vida da gente. Mas uma coisa que eu acho linda na palavra de Deus, é que Deus fez questão de colocar situações tristes também, para mostrar para nós que nós passamos sim por tempos difíceis, tempos de provação. Existem coisas que não vão acontecer. Pode até ser que alguns milagres não vão acontecer, por causa da soberania de Deus. Mas isso não retira o poder de Deus que está sendo liberado em toda a terra. Deus continua sendo poderoso. Mas existe uma vontade de Deus que também precisa ser cumprida para um bom propósito. Então, muito cuidado. Se você está envolto em uma teologia triunfalista de que você não pode sofrer, que mentira. O próprio Jesus falou isso para nós, que no mundo a gente teria aflição, mas que é possível passar pela aflição se você tiver um bom ânimo. E qual é o nosso ânimo? Aonde nós encontramos o bom ânimo? Na esperança da palavra de Deus, na esperança das promessas de Deus para a nossa vida. São elas que nos permitem a gente viver em paz, sem se cansar, sem se desanimar. Deus quer ensinar você com essa palavra que é possível sobreviver ao dia mau. É possível passar pela provação. O que nós podemos fazer quando nada está bem? Existem algumas lições que Deus quer extrair para a gente aqui. É possível, irmãs, que a gente viva de verdade todo o tempo da nossa vida em plena confiança com o Senhor.
A gente precisa entender que angústia não significa ausência de confiança, porque vão existir momentos em que você e eu vamos ter angústia no nosso coração. Mas nós não morreremos na angústia. Nós não vamos naufragar no mar da angústia. A angústia, ela é um tempo. Ela é uma temporada em nossas vidas, porque o próprio Deus se encarrega de nos tirar da angústia e nos levar para um lugar de paz. É possível nós vivermos isso. E aí eu quero dizer para você algumas verdades que a gente pode encontrar aqui. Sabe, tudo vai ficar bem. Uma hora, minha querida irmã, mulher de Deus, tudo vai ficar bem. Sabe por quê? E essa é a primeira coisa que você precisa gravar no seu coração. Quando você não está no controle, não significa que não há controle. Eu vou repetir para você. Quando você não está no controle, não significa que não há controle. A sua falta de controle sobre determinadas situações não significa que o Deus soberano, ele perdeu o controle. Quem perdeu o controle foi você, mas ele permanece com o controle firme nas mãos. É a gente que não sabe o que fazer. E ele, por causa da sua própria vontade permissiva, ele nos permite viver esse tempo em que a gente se sente pequenininho. E que a gente se sente um humano bem pequenininho. Para a gente poder exaltar e a gente se debruçar, a gente depender dele como a gente nunca dependeu. Deus tem me ensinado que os maus momentos da vida, eles são muito importantes para aperfeiçoar o caráter da gente e também para nos tornar pessoas mais fortes. E nessa soberania, nessa onipotência de Deus, nada vai ficar despercebido aos olhos do Senhor. Você pode ter certeza, nada surpreende a Deus. Nós nos surpreendemos com as coisas que acontecem, sejam elas boas ou ruins, mas Deus nunca vai ser pego de surpresa. Nada. Deus não é pego de surpresa com uma enfermidade. Deus não é pego de surpresa numa falta de emprego. Deus não é pego de surpresa numa falta de provisão. Deus não é pego de surpresa num luto, num falecimento. Não. Ele nunca é pego de surpresa. E ele sempre vai usar todos esses maus acontecimentos, entre aspas, para um bom propósito. Como diz a Bíblia em Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas agem para o bem daqueles que amam a Deus, para aqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito. Eu me recordei, enquanto escrevi essa palavra, de um filme que eu assisti, não sei se você teve a oportunidade de assistir, que é um filme chamado Capitão Phillips. É uma história real. E ela foi recontada nesse filme de Hollywood. E é a história de um comandante naval muito experiente. E que o trabalho dele era levar a embarcação indo e vindo com entregas, mercadorias e alimentos. E ele fazia essa entrega para o povo somaliano. Ele era um marinheiro, um comandante naval, que coordenava todo aquele navio com os seus empregados ali, com os outros soldados, para levar esses alimentos até a Somália. E logo no início do trajeto, ele é surpreendido por uma mensagem dizendo que os piratas que atuam naquela região ali acabam se aproximando da embarcação desse capitão. E a história real vai dizer que eles invadem aquela embarcação, eles fazem uma tormenta, eles machucam as pessoas, e eles fazem uma coisa horrorosa ali, porque além deles serem ladrões, eles também são pessoas muito malvadas, que não têm escrúpulo, eles ferem as pessoas, e isso foi gerando naquelas pessoas ali um medo muito grande. E ninguém podia fazer nada ali, porque eles estavam em alto mar, o socorro demoraria a chegar até eles. Então eles contavam tão somente ali com o socorro de Deus para aquela situação. E aí, em um dado momento desse filme, aqueles ladrões, aqueles piratas, pegam o capitão Phillips e trazem ele, quando eles se veem acuados, quando eles se veem que não vão conseguir sair dali vivos, eles pegam aquele capitão e sequestram ele. E colocam ele dentro de um barquinho. E aí você vê que o filme fica muito intenso, porque ali ele sofre demais, ele é atormentado moralmente, ele é agredido.
E no momento mais difícil daquele sequestro, ele faz e o filme ele retrata como se fosse uma oração de desespero, de entrega a Deus, dizendo assim: eu não aguento mais isso. E aí de repente algo acontece e aqueles piratas eles são atacados, eles são alvejados e o sofrimento daquele homem acaba. O que essa ilustração desse filme traz pra gente? Que sabe quando você chega no ápice da dor, que você olha e diz: eu não aguento mais. É nessa hora, irmã, que eu ouço o céu gritando, dizendo: você não aguenta mais, então chega. Eu estou lançando agora minha mão sobre você, eu envio o teu favor. Minha irmã, se você está dizendo para mim agora: eu não aguento mais, eu preciso dizer para você que muito possivelmente a próxima etapa, a próxima página, é a página em que Deus vai agir. Porque Ele olha quando a gente diz: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, eu não aguento mais, me tira dessa situação. É nessa hora que o nosso Deus, por graça, misericórdia, Ele intervém e Ele traz o milagre dEle para a nossa vida. No momento que você está ali escalpelado, vivendo o ápice da tua humanidade, Deus começa a revelar o favor dEle em você. Quando você acha que é o fim, Deus está dizendo: não, é o começo de uma nova história. É o fim da tua dor, mas é o início de uma nova história que eu estou escrevendo para você. Deus é infinitamente maior do que a nossa dor. Ele tem todo o poder para retirar de nós essa dor. Sabe, irmãs, eu recebo constantemente, aqui na igreja nós recebemos constantemente pedidos de oração, de todos os tipos. E nós vemos a ação sobrenatural de Deus agindo sobre pessoas. E eu divido com vocês uma experiência que eu mesma vivi há alguns anos atrás. Eu estava grávida do meu filhinho, Rafael. E eu tive hipertensão na minha gravidez e também diabetes gestacional. Então foi uma gravidez muito desafiadora, foi uma gravidez de risco. E eu tive que ficar até mesmo durante alguns meses em repouso na minha casa, sem até mesmo vir à casa do Senhor, porque os médicos entenderam que o meu repouso absoluto iria poupar a vida do meu filho, que estava sofrendo risco de morte, e eu também. Os médicos tinham essa preocupação comigo por causa das crises hipertensivas. Então eu fiquei blindada na minha casa. Eu não podia, meu marido não deixava eu atender telefone porque ele tinha medo que qualquer má notícia me desestabilizasse. Naquele período foi, eu acredito, que o pior momento da minha vida, porque eu fiquei enclausurada, sem ouvir as coisas que estavam acontecendo ao meu redor, porque a minha família temia que qualquer alteração de pressão minha poderia intentar contra a minha vida. Mas, pois bem, o inevitável aconteceu. Eu tive uma séria crise hipertensiva e aí eu precisei ir para o hospital. E quando eu cheguei lá, eu de fato piorei. E ali eu tive uma coisa chamada, muito comum na gravidez, e algo muito ruim, que é o pré-eclâmpsia. Meu filho na minha barriga, eu estava ali gestando ele, eu já estava no 6º mês da minha gestação. Eu tenho ali então aquele pré-eclâmpsia. Irmãs, eu vi a minha vida indo embora naquele momento. Eu percebia que a minha consciência estava indo embora. Eu percebi a morte me rondando. E tudo que eu conseguia fazer, eu gritava. Eu disse: Senhor, me ajuda. Só que houve um momento em que os meus próprios lábios, a minha língua começou a enrolar e eu percebi: eu estou morrendo. Mas naquele momento eu entendi: Senhor, eu sei, o teu Espírito habita em mim e eu vou orar em espírito. Eu não consigo dizer palavra, mas em espírito eu oro, eu falo contigo agora. Deus, eu te peço uma coisa: eu não posso morrer agora, eu quero criar o meu filho. E eu me lembro muito claramente, eu sei que eu nunca vou me esquecer dessa cena. Eu me lembro que a minha consciência voltou. E eu voltei de uma forma instantânea. E eu senti que aquele perigo da morte começou a se afastar de mim. Os médicos conseguiram me estabilizar. Eu precisei ficar alguns dias ainda no CTI, porque o risco ainda era grande. Meu filho foi um bebê de UTI. Ele nasceu antes do tempo. Mas no tempo de Deus. Por que eu estou dizendo isso para você?
que vale muito a pena a gente clamar ao Senhor no dia da angústia, porque existem situações em que o Senhor, Ele é a única saída que você tem. E eu creio que Deus estabelece tempos como esse para revelar para nós o quanto a gente precisa ser dependente dEle. Eu preciso lembrar a você, minha irmã, que para tudo aquilo que é impossível aos seus olhos, existe a ação sobrenatural de Deus. E debaixo dessa fé, a gente pode dizer sim, que tudo vai ficar bem. Sabe por que mais? Porque quando a sua confiança estiver firmada em Deus, a angústia pode até alcançar a gente, mas a esperança jamais abandona a gente. Nunca! A esperança nunca vai abandonar. É como o apóstolo Paulo falou: permaneçam essas 3 coisas com vocês: a fé, a esperança e o amor. Quando tudo acabar, quando tudo te faltar, você lembra: não, pode me faltar tudo, mas a fé, a esperança e o amor não vão faltar na minha vida. Eu vou me manter nelas. Em meio à angústia, a esperança pode florescer. Eu me lembro de uma canção muito linda que a nossa saudosa Ludmila Feber cantava. A esperança vive, a esperança não morre jamais. E hoje, a gente pode dizer com gratidão ao Senhor o quanto a pastora Ludmila Feber semeou em nossas vidas com suas canções. Ela cantou dessa esperança. E hoje ela não está mais em nosso meio, mas as suas obras continuam falando aos nossos corações. Ela deixou um legado de adoração para as nossas vidas. E hoje ela viveu essa esperança porque ela está na eternidade com Deus. E ela nunca abriu mão dessa esperança. Eu me recordo, meu esposo, ele trabalhava em um banco. E Ludmila Feber, ela era cliente desse banco. E eu me recordo que um dos dias o meu marido foi visitado ali, a Ludmila Feber foi fazer alguma coisa, alguma transação no banco. E aí meu marido se apresentou a ela e ela estava ali com o seu cabelinho baixinho, estava ali no meio do seu tratamento. E aí meu marido falou para ela assim: pastora, nós oramos pela sua vida para que você seja curada. E ela agradeceu ali com todo o amor no coração que aquela mulher tinha por pessoas, pelo Senhor. E aí ela falou assim para o meu esposo. E ali eu vi uma mulher humana, falando, mas cheia da esperança de Deus. E ela disse assim: sabe, Ronaldo, Deus me deu a canção: não desista, não pare de crer, os sonhos de Deus jamais vão morrer. Eu cantei para milhares de pessoas: recebe a cura, recebe a unção. E hoje eu preciso dessa cura. Aquela palavra agasalhou meu esposo. E ele falou para mim assim: Beta, eu voltei para casa com meu coração quentinho. E naquele momento o Ronaldo falou para mim assim: amor, a vida da gente mesmo é muito pequena. É um sopro. Um dia a gente canta. E outro dia Deus pega o nosso canto e usa esse canto para ministrar a nossa vida, para que a verdade da palavra de Deus seja real em nossa vida. Pois bem, nós sabemos que a nossa querida pastora Ludmila já está na glória com o Senhor. E de fato, ela recebeu essa cura, porque lá no céu, na eternidade, ela está curada. A palavra de Deus, a promessa de Deus se cumpriu também nessa mulher. E nós temos a certeza que por todos os anos em que essa canção for ministrada, ela ainda vai ministrar cura sobre a vida de pessoas. Irmãs, isso é um mistério glorioso da parte de Deus para a nossa vida. É possível, irmãs, nós vivermos essa confiança mesmo no meio de um lugar onde só há desesperança, porque a esperança não vai morrer, ela não vai abandonar a gente. Jó experimentou isso de uma forma muito consistente. Jó perdeu ali todos os seus filhos, amargou a dor de ter amigos, entre aspas, que na verdade não estavam levantando a sua moral, mas só questionando aquilo que estava acontecendo com ele. Mas a palavra de Deus fala que Jó ficou firme na esperança. E por causa dessa firmeza de integridade, de caráter de Jó,
ele teve a sua vida restituída. E no fim da sua vida, ele teve mais do que no tempo em que ele perdeu todas as coisas. Para ver o que o nosso Deus faz. Ele nos surpreende, mas porque a gente decidiu caminhar nesse lugar de esperança. E esse lugar Deus está reservando para mim e para você. Minha irmã, você precisa definir hoje aqui, através dessa palavra, o que você vai permitir que a dor faça em você. Você pode usar essa dor que você está passando agora para você viver o extraordinário de Deus. Para você, de verdade, viver o milagre de Deus. Ou ver o aperfeiçoamento do seu caráter, da sua integridade, da sua junta espiritual. Você vai ficar mais firme, mais cheio do Espírito Santo. Você pode usar essa dor a seu favor. A mulher sunamita usou o seu momento de dor para clamar. Ela usou o seu momento de dor para suplicar e para enaltecer o poder de Deus através da vida de um profeta. Você pode fazer isso agora aí onde você está. Você pode suplicar ao poder de Deus sobre a tua vida para que Ele te alcance. Existe uma última coisa que eu quero dividir com você. Quando as pessoas não te bastarem, você vai precisar buscar continuamente a ação sobrenatural de Deus para você conseguir se manter seguro. A mulher sunamita entendeu isso. Ela entendeu isso de coração. A Bíblia vai falar que o profeta Eliseu diz assim: Geazi, vai lá, vai resolver esse negócio. E aí, Geazi chega e vê, o menino continua morto. E aí, a mulher sunamita, Geazi pergunta para ela: aí, mulher, tá tudo bem? E ela responde: tá tudo bem. E aí, o que Deus ministra ao meu coração? Que existem dores que para algumas pessoas você não vai poder contar, mas que para outras pessoas você vai poder contar, porque é nelas que vai ter a solução. Porque elas serão um instrumento de Deus para trazer restauração. Então você precisa tomar muito cuidado para quem você conta a sua dor. Eu acredito de verdade que Deus já tinha ministrado ao coração daquela sunamita, que a resposta que ela precisava não estava em Geazi, mas estava em Eliseu. E eu e você precisamos nos debruçar sobre isso. Você precisa escolher aonde você vai se sentir seguro quando você precisar da ação sobrenatural de Deus. Então escolha para quem você vai contar a sua dor. Isso é algo muito importante da parte de Deus. E Deus quer que você sinta essa segurança. E aí eu chego no fim e pergunto para você assim: por que será que o justo sofre? Talvez você esteja fazendo essa pergunta agora: por que eu estou sofrendo, Roberta? Eu sou tão boa. Eu só faço bem para as pessoas. Eu dizimo, eu oferto, eu sou uma pessoa legal. Eu estou casada direitinho, eu cuido bem dos meus filhos. Por que isso está acontecendo comigo? Por que eu, como uma mulher justa, estou sofrendo? Sabe, quando eu fiz essa pergunta para Deus, Deus me respondeu assim: para você não se esquecer que eu existo. Para você não se esquecer que eu posso todas as coisas, quando você não pode. Para te lembrar que existe um limite, que existem coisas que você não pode fazer, que só eu posso. Então eu permito você sofrer, para você primeiro entender que essa terra não pode oferecer tudo aquilo que você precisa. Mas na eternidade tudo vai ser perfeito. Porque se tudo for perfeito aqui na terra, para que eternidade? Mas também para nos lembrar que Ele pode todas as coisas, quando a gente não pode. Irmãs, essa é a verdadeira vitória que a gente recebe da parte de Deus. Eu quero deixar com você esse texto especial de 2 Coríntios capítulo 4, versículo de 15 a 18, que vai dizer assim para nós: tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas, faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. Por isso,
não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovadas dia após dia, pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais que todos eles. Assim, fixamos os nossos olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. E eu concluo com você declarando para ti Romanos capítulo 8, versículo 28. Versículo 37, perdão. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Todas as coisas. Todas essas coisas. E quais são essas coisas que Paulo está descrevendo aqui? O sofrimento, a perseguição, a angústia, a prisão, os açoites. Deus está lembrando para você que não é isso que vai determinar a sua vitória, não é a sua dor. Mas existe um lugar de vitória para você. Mas Deus está reafirmando a sua palavra quando diz: sobre essas coisas que você está vivendo, você pode e você é mais do que vencedor. Você não é vencedor, você é um plus a mais, você é mais que vencedor. E eu confesso a você que eu tenho até dificuldade de mensurar. Porque se ser vencedor é bom, imagina o que é ser mais que vencedor. Para você ver que o teu Deus, o nosso Deus, Ele vai infinitamente além daquilo que você pode pedir ou pensar. Esse é o Deus a quem você serve. E se você não serve ainda esse Deus, eu quero convidar você agora a receber a Jesus na sua vida. Sabe, existe um chat aí agora. Você pode escrever e dizer: eu quero Jesus, eu quero receber Jesus, eu quero voltar para Jesus. Nossas amigas estão aí para responder você. Você não está sozinha, existe uma igreja aqui te amparando, que ama você. Nós queremos receber você aqui de braços abertos. Na sua cidade deve ter uma igreja Atitude. É só você se comunicar com a gente. Nós podemos colocar você em contato com a nossa igreja para você viver esse tempo de milagre, esse tempo extraordinário. Deixe a igreja de Jesus ajudar você nessa caminhada. Conta com a gente, mas não desanima. Minha querida irmã, tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Uma hora tudo vai ficar bem. Não desanima, não desista. Deus é contigo. Eu oro agora pela sua vida, que o poder de Deus alcance você, que você se sinta suprida, tocada por essa segurança, por essa paz que inunde você, que o seu desânimo agora caia por terra em nome de Jesus, e que no lugar do desânimo, da desesperança, você receba a fé, a esperança, o amor de Cristo Jesus pela sua vida. Você é amada pelo teu Pai. Jesus Cristo morreu na cruz por você, e o Espírito Santo, Ele é o teu consolador. Ele te abraça agora, Ele põe você embaixo das asas dEle. Ele guia você nessa caminhada. Deixa Ele ser o seu conselheiro nessa hora, em nome de Jesus. Abra os teus olhos agora, mulher, após essa oração, e diga: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Essa é a palavra de Deus sobre a tua vida. Recebe, que essa palavra inunde a tua casa agora como um rio, que você receba dessa esperança para você continuar caminhando nessa terra. Você não vai morrer, você vai viver, e você vai ver o favor do Senhor sobre a tua vida. Que Deus te abençoe poderosamente com essa palavra, que você guarde ela no seu coração, e que essa palavra produza frutos dentro de você. Ah, minha querida, eu espero você novamente aqui com a gente no nosso culto Mulheres de Atitude. Deus está transformando você nessa mulher cheia de atitude. Continua caminhando com a gente, e eu espero você na próxima semana, próximo sábado às 10 da manhã. Te espero lá, tá? Um beijo grande no seu coração. Que o Senhor te abençoe demais, mulher amada do Pai. Você é muito amada. Deus é contigo, mulher de atitude. Ai, aleluia. Obrigada, Jesus. Obrigado, Jesus. O Senhor te abençoe. Até mais, mulher de Deus. Tchau, tchau.